Olá, eu sou a Daniela e estamos de volta para mais um episódio do nosso Café de Quinta. Aproveite esse momento para se inscrever no canal, curtir, compartilhar com seus amigos que estão querendo empreender. Hoje conosco temos o Leandro Cabral, do canal Juntos e Ricos. Bem-vindo, Leandro. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Aproveitem, peguem caderno e caneta, porque hoje a gente vai falar sobre o tema que o brasileiro mais gosta, que é dinheiro. Bora! Leandro, como é que tu chegou nesse ponto? Me conta um pouquinho da tua trajetória, de onde tu vens, o que tu já fizesse e como é que chegasse no canal Juntos e Ricos. A minha história começou como engenheiro químico, então sou formado em engenharia química, sou engenheiro de segurança do trabalho também. Eu trabalhei durante 10 anos em uma multinacional, então eu viajava o mundo inteiro como engenheiro de petróleo, só que minha vida financeira é aquela velha história. A gente começa a ganhar mais, começa a aumentar o padrão de vida, começa a gastar mais e por um problema financeiro pessoal, eu busquei mentores, busquei consultores, mas ninguém chegava assim e dizia para mim e para minha esposa: casal, faça isso, eu vou acompanhar vocês, essa vai ser a jornada, essa vai ser a transformação. Não tinha ninguém fazendo isso. E aí eu tentei alguns consultores, não deu certo, treinamentos online, não deu certo. Acabei me formando educador financeiro, né? E eu não sei qual que é a fé da pessoa que está do outro lado, mas eu digo que eu recebi um chamado, sabe aquele despertar às 3 horas da manhã com aquela ideia magnífica? Então aconteceu isso comigo, eu acordei às 3 horas, desenvolvi uma sistemática de como, de forma muito simples e muito fácil e muito prática, a gente ia conseguir solucionar a organização financeira da nossa vida. E aí eu comecei a colocar em prática, minha esposa já trabalhava com marketing digital, e aí ela falou: olha, tu tem ouro nas tuas mãos e é algo que você precisa passar para as pessoas, né? Essa mensagem. E eu comecei meu Instagram, Casal Juntos e Ricos, comecei a publicar mais sobre como o casal controla, organiza, fazer lives e tudo mais. E até que chegou um ponto em que eu não estava fazendo bem nem sendo consultor, nem sendo engenheiro, né? E aí eu cheguei para a empresa, agradeci e pedi se eles queriam que eu ficasse mais 3, 6 meses para treinar alguém. Eles falaram que estava tudo certo. E eu peguei minhas coisas e fui para casa e comecei a jornada já há 6 anos, 100% como consultor financeiro, educador financeiro e especialista aí para ajudar casais, empresários, enfim, todo mundo que precisa, mas eu me especializei mais na área de casais para que eles conseguissem se comunicar melhor e principalmente você entender como você lida com o dinheiro. Nessa área de finanças, várias pessoas tiveram esse percalço inicial, né? De se endividar ou não trabalhar bem com o dinheiro o quanto gostariam, até chegar ao educador financeiro. Como é que foi essa tua trajetória e qual foi o maior desafio que tu encontrou aí? O maior desafio foi eu entender qual que era a minha forma de comunicação financeira, né? Quem é casado, já recomendo todo mundo, ler o livro 5 Linguagens do Amor. E eu descobri que existem as 5 linguagens do dinheiro. Então, o que acontece? Eu, Leandro, eu tenho um perfil, né? Ou seja, o meu relacionamento com o dinheiro, eu sou gastador. Então, quando eu gasto, vamos supor que eu compre um relógio, eu compro uma caneca, eu compro uma caneta. Para mim, se eu consigo ver a caneta e comprar, seja uma caneta no mês, eu entendo que financeiramente eu tô bem, eu tô ok, né? A minha esposa, ela é poupadora. Então, quando ela transfere o dinheiro para fazer os investimentos, eu cuido dos investimentos, mas ela faz essa transferência. Por quê? Porque ela é poupadora. Quando ela poupa, ela se dá bem. Então, quando eu entendi que eu sou gastador e eu sou adulto, né? Adulto faz o que tem que ser feito. Eu consegui correlacionar o entendimento seguinte: poxa, eu não comprei nada esse mês, mas está tudo certo, minhas contas estão pagas, está tudo ok, está tudo em dia. Eu tenho que entender que eu não posso comprar tudo que eu quero e que a liberdade financeira de fato é não você comprar o que você quiser, mas é sim você saber dizer não para as coisas que não fazem sentido para a tua vida.
O pessoal fala muito, quando fala em educação financeira, de que você tem que poupar até o cafezinho, até isso, até aquilo. Só que isso, quando você fala para pessoas que trabalham ganhando um pouco mais que o salário mínimo, que é bastante comum, tudo bem, você realmente tem que poupar muito, porque você não tem recursos. Mas quando você trabalha com profissionais liberais, por exemplo, ganhando um salário muito alto, é difícil convencer o cara a cortar o cafezinho, né? Não corta cafezinho, né? Esse é o grande objetivo. E é engraçado porque na minha história com a minha esposa, lá no início, o primeiro projeto que a gente teve foi uma planilha gigantesca e não deu certo. E aí eles falaram, tem que anotar todos os gastos, né? Aí a gente começou a anotar todos os gastos. E aí começou a quebradeira. Porque eu trabalhava em Pomerode e a gente saía do almoço, a gente tinha um grupinho, e ia sempre tomar um cafezinho e comer um chocolatinho. Todos os dias, né? Na Nugali, a gente ia lá, tomava um cafezinho. Tinha que ser na Nugali. Porque era no centro ali, Sim. Aí a gente ia todo mundo... Mas chique, né, bem? E aí todo dia. E aí a minha esposa, tu tem que cortar o cafezinho, né? E qual que era a questão? Não é cortar o cafezinho, é entender que o cafezinho pode entrar dentro do meu planejamento financeiro. E se eu consigo me planejar financeiramente e entender que o cafezinho tá tudo bem dentro do meu planejamento, tá ok. O problema é que as pessoas, elas não se controlam. Ou elas só anotam os gastos. E aí vem um outro problema. Quando você só anota os seus gastos, você só olha para o passado, que já aconteceu. Se já aconteceu, eu não tenho mais poder nenhum sobre o que já aconteceu. E é aí que começa a guerra. Então a gente queria tomar uma ação no presente sobre gastos que já aconteceram. Só que o cafezinho não era o problema é que eu tinha que planejar os meus gastos futuros, né? Foi daí que a gente entendeu, peraí, eu não preciso cortar o cafezinho. E aí quando eu trago clientes que ganham 20, 30, 50 mil reais por mês, a ideia não é eles cortarem o padrão de vida e o estilo de vida, mas eu deixar claro para eles que tu tem que escolher. Se tu quiser gastar, sei lá, eu tenho cliente que gosta muito de vinho, então ele gasta 3 mil, 4 mil reais por mês de vinho. Não é um problema. Para mim não faz sentido nenhum, mas eu não posso medir o meu cliente com o meu bolso e com o que eu gosto, né? Mas não tem nenhum problema. Só que eu deixo claro, olha, se tu gastar 2 mil, aquela viagem para Disney que tu quer fazer, ela vai ser 3 meses antes e ela vai ser mais tranquila, né? Então eu começo a entender os objetivos e fazer um grande entendimento do que é necessidade e do que é desejo. Porque não adianta nada você ganhar muito e você gastar tudo, você não tem uma reserva, você não tem um plano de aposentadoria, você não tem uma blindagem, E aí? É só ganhar e gastar. Qual é o sentido disso? Hoje o pessoal fala muito em investir, né? É uma coisa que, sei lá, 30 anos atrás não se falava em investimento, ninguém sabia como fazer investimento, fora o Barsi, né? Que fez isso quietinho durante 30 anos e ficou bilionário. Mas enfim, como é que tu passa para os clientes essa necessidade de programar o futuro? Eu mostro para eles a realidade. Então, eu digo para eles, olha, a gente vai ter uma conversa de adulto, né? E essa conversa, ela só funciona realmente quando o cliente paga. Porque eu já tentei entregar conteúdo gratuito, dar consultoria gratuita e as pessoas não entendem. Elas não dão valor, né? Não dão valor. E aí eu mostro para a pessoa, digo, vamos começar aqui com 100 reais. Ou eu tenho um sistema que ele mostra certinho o plano de aposentadoria. Aí a minha pergunta é, quantos anos você tem? Com quantos anos você quer se aposentar? Todo mundo fala, né? Mês que vem, se der. Né? Eu digo, olha, se tu tiver os 6 números, talvez tu consiga, né? Mas vamos pro padrão. Você precisa entender quanto tempo você tem e aí eu mostro quanto que a pessoa tem que poupar. Quer ver um cálculo fácil que você que está assistindo pode fazer? Se você quiser se aposentar nos próximos 10 anos e você quer ganhar 10 mil por mês, você vai ter que investir 10 mil por mês. Aí agora eu posso aumentar o tempo ou aumentar o valor para diminuir o tempo. Então eu só tenho algumas variáveis, que é o valor que eu vou depositar e o tempo que eu tenho. Se eu aumentar para 20 anos, de 10 mil vai cair para uns 3 mil reais. Porque o tempo conta mais do que o valor, né?
o tempo conta mais do que o valor. Os juros compostos trabalham com isso. São magníficos, né? E as pessoas, elas não entendem o poder que tem R$100, R$200. Poxa, eu tenho uma cliente que ganhou uma herança agora. E ela colocou 95% da herança para a aposentadoria dela. E ela vai conseguir uma aposentadoria de 10 mil por mês, investindo agora somente a inflação. Aquele dinheiro vai render, vai se tornar os milhões que ela precisa, e ela só precisa depositar anualmente o que ela precisa para ser a virada da inflação, para ela não perder dinheiro ao longo do tempo. Leandro, o que tu dirias que são os 3 passos mais importantes para a pessoa virar essa chave, para ela começar a ter uma reserva? É o domínio, né? Sair da corrida dos ratos. A gente tem muito a influência das pessoas que a gente está ao nosso redor. Mas eu vou dar 3 passos bem simples para as pessoas começarem a criar reserva e para dominar o dinheiro. Primeiro é planejamento financeiro. Então, você vai criar o entendimento. Por exemplo, eu vou ter lá supermercado, restaurante, hoje em dia muito tem Uber, gasolina. Então, eu vou ter todas as assinaturas, aí você vai começar a ver o quanto você está investindo de assinatura, né? Isso é uma grande mudança. Sou 6 anos consultor, no início eu quase não tinha assinatura. Hoje em dia é padrão, todos os meus clientes têm. Tem gente que tem 50... O streaming consome um monte, porque você tem 4, 5 streamings diferentes. E aí é o Google Docs, aí é o da Apple, aí é o Netflix, é o Amazon, aí é a Livelo de viagens, aí é o do vinho, aí é o do pet. E a gente começa a ver, tá todo mundo indo para a linha de assinaturas e as pessoas não estão percebendo. Então, o primeiro passo, planejamento. Criei meu planejamento e criei a minha meta, minha rota, para onde eu vou. Vou gastar R$2.000 no supermercado. Eu defini essa meta. Então, agora eu, como adulto, vou lá e vou cumprir a minha meta que eu mesmo fiz. Primeiro passo, planejamento. Tá? E eu já vou dar uma dica para vocês. É isso que me fez acordar de madrugada. Tá? Primeiro passo, planejamento. Eu vou definir minhas metas. Tá? Para onde eu vou. Então, eu criei toda a minha listinha para onde eu vou gastar, já deixa um extra, tá, pessoal? E aí eu já coloco, primeiro pilar, investimentos. 10%. 10% eu vou poupar para eu investir, seja para minha aposentadoria, para minha reserva de emergência, eu vou investir 10%. Fiz meu planejamento, o que eu vou fazer agora? O meu controle, o segundo passo. Eu vou controlar para entender se eu estou gastando dentro do que eu havia especulado, dentro do que eu planejei. E o terceiro passo é mais simples, é fazer a análise. Aonde eu errei, aonde eu acertei e onde eu posso melhorar. E a análise tem que ser sempre periódica, né? Ela tem que ser... de tempos em tempos você tem que revisar o que você determinou, porque pode estar fora, né? Ah, eu defini que eu tenho R$1.000 pro supermercado, mas eu tô gastando 3. E se eu não revisar, nada adianta, né? De nada adianta. Olha só, a gente tem que entender que a gente passa a virada do ano... Tem gente que pula ondinha, tem gente que faz um monte de planejamento e às vezes 90% que planeja não dá certo. Então, quando a gente fala de dinheiro e sobre ter domínio financeiro de verdade, porque ou você domina o dinheiro ou o dinheiro te domina, não existe meio termo, é um ou outro que vai dominar, a gente tem que entender que a gente vai ter que olhar para isso de vez em quando. Lá em casa a gente chegou num padrão. Tá? Eu digo para meus clientes, pelo menos uma vez por semana, e aí eu ensino eles a fazerem 5 minutinhos, às vezes 10 no máximo, por semana. Só para você fazer o controle e análise semanal. Lá em casa a gente chegou num padrão que auxilia muito a gente, que é sexta-feira. Então, se é casal, pessoal, só um controla. E aí passa para o outro para vocês fazerem análise juntos, tá? Planejamento juntos também. Sexta-feira, a gente faz o controle e análise e na segunda-feira. Por quê? Sexta-feira eu já consigo dominar o gastador aqui para ele não... Pô, eu tô com dinheiro, mas peraí, eu tenho planejamento ou eu tô com pouco. Então, eu tenho planejamento, o que eu posso fazer no final de semana? Sem perder o controle. E segunda-feira eu consigo analisar principalmente o que aconteceu, se eu fui dominado pelo dinheiro ou se eu dominei ele e como vai ser a semana. Então, esse é o grande pilar.
Nesse tempo que tu trabalhas com isso, qual foi a maior transformação que tu já visse? De um médico que... Os profissionais liberais são fogo, porque eles ganham muito, mas eles têm dificuldade de gastar, né? Guardar. De guardar, ganhava na casa dos 40, 50 mil por mês e estava com R$ 1 milhão em dívida. Esse é um cliente que a gente continua juntos, a gente vai fazer 3 anos juntos já. Ele não tem mais dívida nenhuma. Ele tem uma casa no nome dele. Ele morava, para vocês terem uma ideia, a gente fez... Aí eu falei, tu vai ter que estar preparado para isso. Ele foi morar nos fundos da casa dos pais, médico, ganhando 50 mil, casado, com 2 filhos, indo morar no fundo da casa dos pais, tá? Sem carro, pegou um carro locado e com nome de amigo ainda. Falei, confia em mim que a gente vai fazer. Hoje ele não tem dívida nenhuma, tá morando na casa, tem outra casa. Agora, ano que vem, a gente tá planejando para eles comprarem 2 carros. Então, tá tudo sendo colocado em ordem, porque, obviamente, que ele precisou de ter uma psicóloga, né? Uma terapeuta do lado dele, porque manter o nível de vontade de trabalhar durante esses anos todos, com tanta dívida e com baixar tanto o padrão de vida, é preocupante. Então eu falei, olha, vai dar certo, mas eu preciso que você tenha alguém para te auxiliar no teu emocional, né? É um gasto fundamental, né? Quando a pessoa tá endividada, realmente ela tem que trabalhar o emocional, porque senão ela pira. As pessoas têm dificuldade de trabalhar com o que a gente chama no financeiro de fluxo de caixa negativo, né? Então você tem receita, você tem despesa, mas a despesa é maior do que a receita. O grande problema que eu enxergo, tanto de pessoas quanto de empresas, é trabalhar quando você não tem faturamento. Quando você tem um bom faturamento, tudo que é problema é solucionável, porque você reduz, você enxuga, você faz. Agora, se a empresa não tem faturamento, principalmente faturamento estável, é uma coisa que acontece de ter mais problemas. É mais difícil de resolver o problema, né? E aí a gente olha, né? Por exemplo, um casal. Um ganha 10, outro ganha 5. De repente, o que ganha 5 parou de entrar. Se eles tinham toda a renda comprometida, eles têm um grande problema. Tem. Né? E essa pessoa, e se eles não se comunicam, essa pessoa que perdeu o emprego, talvez essa tinha muitas dívidas que não falou pro parceiro, pro cônjuge, e aí virou uma confusão, vai virar uma bola de neve e possivelmente vai virar um divórcio. E o dinheiro realmente traz essas confusões dentro do relacionamento. Considerando essas transformações que a gente vê no dia a dia, como é que tu enxergas o mercado atualmente? Porque assim, como a gente falou há 30 anos atrás, a gente nem sabia que existia Bolsa de Valores. 99% da população brasileira. Mas hoje as pessoas todas já têm alguma informação sobre isso. As mídias aproveitaram para divulgar todas essas pessoas, assim como tu, né? Os educadores financeiros. E como é que tu enxerga esse mercado? Não só o mercado de pessoas para você atender, mas como esse mercado financeiro vai se desdobrar daqui para frente, porque a gente tem muitas incertezas no mundo hoje, né? Eu acredito que a gente vai globalizar ainda mais o que a gente já tem nos dias atuais e as pessoas vão começar a entender que elas não podem simplesmente, por exemplo, elas vão entrar lá no meu Instagram, Casal Juntos e Ricos, e vão consumir algum conteúdo que eu coloquei lá. Aquele é um conteúdo de até certa maneira raso, eu tento ser mais profundo, mas ele é raso, mas ele não é aplicável para todo mundo. Entende? Esses 3 passos que eu passei são aplicáveis para todo mundo. Mas o que tem lá não pode ser aplicável para todo mundo. É a mesma coisa de entender o Barsi, que foi um investidor, e de eu querer investir igual ele. É diferente. Ele vai pegar a rentabilidade do dinheiro dele, uma parte ainda, e vai investir numa empresa, e se der ruim, tá tudo bem. A gente volta para o fluxo de caixa. Eu não, eu estou investindo em algo, então a minha segurança ela tem que ser muito maior. Eu acho que a gente vai ter uma grande transformação nos próximos anos para essa possibilidade de eu ter uma reserva em outras moedas. Dólar, euro, libras. E as criptos? Eu acho que as pessoas, a maioria investe em cripto. Eu acho não, tenho certeza que as pessoas investem em cripto
e elas não sabem no que elas estão investindo. Elas não entendem os riscos que elas estão correndo. Eu tenho, né? Todo Mas eu tenho um percentual muito pequeno. Porque faz parte dentro de uma estratégia de investimentos, junto com o meu assessor de investimentos, a gente definiu um percentual para que a gente tenha isso também, né? Mas se eu perder tudo, não vai ser um problema. Mas sabe onde é que está o maior problema que eu vejo no Brasil? Eu estou estudando bastante sobre isso? São as apostas esportivas. Está virando um vício do brasileiro, ele está extremamente endividado e ele está colocando como se fosse uma reserva, como se fosse algo que vai salvar as finanças da família nesse tipo de, entre aspas, investimentos. É que os jogos de azar, quaisquer eles que sejam, seja a Mega Sena, que tem gente que faz a fezinha todo sábado, né? Há milhões de anos. Contribui para a Mega Sena a vida inteira. Mas aí é que tá, você tem que ter a noção do que você tá investindo nisso. Você não pode pegar o seu rendimento inteiro e fazer isso. Se você vai pegar R$10 por semana, você ganha um salário mínimo, já vai fazer falta, né? Pega R$2, então, investe R$2. Não 100, 200, 300 por semana. Então, as pessoas, elas realmente... O problema da aposta, que eu entendo que a loteria não tem, é o vício. Porque você ganha 5, você quer gastar 50. E essa dopamina barata que vem pra cabeça da pessoa, ela faz com que a pessoa perca o padrão, o rumo, né? E no final a gente volta pro pilar emocional. Isso. Né? E aí, por exemplo, eu, gastador, eu vou contar uma história bem rapidinho, que é bem interessante. Eu fui no mercado, eu tenho quase 40, né? Então, eu sou da época de que a gente juntava algumas tampinhas da Fanta, da Coca, da Sprite, e a gente trocava por um ioiô. E aí eu tinha a coleção de ioiôs, e sabe? Nossa, eu me divertia muito. Eu fui no mercado, eu tenho uma listinha, então como a gente faz mercado? Ó, a dica, hein? A gente faz exatamente o que a gente vai comer, o cardápio da semana tá na geladeira, e aí a gente faz a lista de compras baseado no cardápio que a gente tem em casa. A gente nunca vai com fome no mercado. E aí a gente vai no mercado fazer compras com a lista. Eu tava com a lista, passando no corredor, né? Eu lembro até hoje, assim, eu consigo ver, eu olhando assim, olhei 3 Coca 600 e um ioiô da Coca-Cola. Peguei na hora, botei no carrinho e segui. Eu dei 3 passos, eu parei assim, por que eu peguei 3 Coca-Cola 600? Aí eu olhei, pô, mas tem o ioiô. Aí dei mais 3 passos. Aí eu parei de novo, sozinho, né? Conversando comigo mesmo, bem maluco. De novo olhei e falei... Mas eu quero eu tomo Coca-Cola? Não, eu não tomo Coca-Cola. Eu só quero o ioiô. Aí eu fiquei ali matutando comigo até eu devolver, só comprar o que tá na lista. Cheguei em casa todo felizão, dizendo, olha só, eu consegui. Minha esposa olhou pra mim e falou assim, mas é óbvio, tu ia fazer o que com esse ioiô? Tu ia jogar 2 vezes isso, talvez ia quebrar. Agora, aí ela já olhou pra mim assim, tu quer um ioiô? Vamos comprar um ioiô. Claro, é porque a gente fazia isso quando era criança, porque não ia comprar o ioiô, né? Hoje você não tem por que comprar 3 cocas para ganhar o ioiô. Você vai lá e compra um ioiô. Exatamente. Né? Que provavelmente sai mais barato, inclusive. E tu vai comprar algo bom, né? Nesse caso do supermercado, eu até já comentei em outro episódio, que quando a gente vai com fome, realmente é um caos, né? Por mais que você seja planejado no resto da sua vida... O supermercado, ele é um ponto de problema, porque eu faço supermercado no final do dia, quando eu já estou cansada e com fome. Se eu estiver muito cansada e muito com fome, eu geralmente gasto mais, né? Mas assim, faltou o pão. Tu tens filhos? Tenho. Então, faltou o pão. Vou dar uma passadinha no mercado para comprar o pão. Bah, acabou, né? Aí você enterra lá, facinho, 300 pila. Até porque pelo preço que tá, não é muito difícil. Qualquer né? ida no mercado já dá isso. Né? Isso. Então, assim, como as pessoas podem evitar os erros mais comuns? Ou quais seriam os erros mais comuns que você pode evitar? O que eu mais pego é na linha de alimentação, né? Tanto supermercado, mas principalmente hoje em dia delivery. Porque as pessoas tá todo mundo, é tudo muito corrido, né? Não, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Essa é uma grande desculpa, você não tem prioridade, né? Se você não tem
capacidade financeira, ou se não está dentro do teu planejamento, o delivery todos os dias, você tem que parar, seja 1 hora à noite, 2 horas à noite, para fazer o teu alimento, para fazer as tuas marmitas e aí levar, para tu conseguir fazer isso. E é muito comum. E aí eu digo para as pessoas, né? Como eu lido muito com os sonhos, os projetos que elas têm, eu digo, olha, você está comendo seus sonhos. Você planejou 1.000, você gastou 2, os R$ 1.000 que era a tua viagem, você não está indo. Os R$ 1.000 que era teu carro novo, você está comendo. É isso mesmo que você quer? Tá tudo bem. Se você quer isso, tá tudo bem. Só que você não pode depois dizer, mas o... Não pode. Você não pode reclamar de uma escolha que você fez no hoje. A escolha acaba se tornando consciente, né? Quando você tem esse planejamento, mesmo que você diga, não, tudo bem, eu vou gastar 1.000 ou 2.000 com delivery. Porque eu realmente trabalho muito, eu realmente não tenho esse tempo, eu realmente não quero passar o final de semana na cozinha. Que é o meu caso. Eu não quero passar o final de semana cozinhando no final de semana. E eu gosto de cozinhar. Mas no dia a dia, às vezes, acabou alguma coisa, acabou... Não vou no mercado agora, já cheguei muito tarde, o evento demorou mais, um cliente demorou. Você acaba gastando no delivery. O delivery é a facada de todo mundo, né? Mas como fazer para isso não ser a tua derrocada, né? Para que isso esteja dentro de um planejamento. Eu preciso ganhar X para poder gastar isso no delivery, é isso? É isso aí, e no restaurante. E eu gosto muito de uma frase que é, quem faz o que quer é criança, adulto faz o que tem que ser feito. Então, se eu planejei que eu vou ter dentro do meu planejamento um gasto de R$ 1.000 com delivery, eu vou gastar R$ 1.000 com delivery. Talvez eu vou gastar 1.050, 1.080 ou 800, mas eu não vou gastar 2.000. Eu não quero passar o final de semana cozinhando. Mas se eu já gastei, já de entrada, eu tive uma cliente que assinou o contrato, a gente começou, e de entrada, ela falou, não, lazer eu só vou gastar 300, R$ 400. Ela colocou. Primeiro final de semana ela gastou 500. O que ela fez? Ela cancelou a consultoria. Por quê? Porque ela tem que ficar o mês inteiro sem lazer. Eu falei pra ela, eu não sou eu que vou dizer pra ti o que tu tem que fazer ou não. É tu mesmo. É que às vezes as pessoas não têm a visão exata daquilo que elas precisam fazer ou o que elas já fazem, né? Para mim chega muitos empresários que dizem assim, mas eu nem tenho salário. Tá, mas o teu empréstimo está sendo pago pela empresa. O teu aluguel e o condomínio sai da empresa. Gasolina. A gasolina, a mesma coisa. Eu tenho... A pessoa que é do comercial, eu tenho visitas a fazer. Como é que eu faço se eu não posso gastar? Não, você pode, mas defina quanto você vai gastar. Defina a sua meta. Né? Teve um empresário até que falou pra mim recente, o pessoal do comercial tá aí reclamando, mas eles estão indo no dia de visita no litoral, eles vão almoçar no lugar na beira-rio ou na beira-mar. Entendeu? Poxa, tudo bem, você pode, mas vá com o seu dinheiro, não é o dinheiro da empresa, né? E esse valor tem que estar planejado. Tem que estar planejado. Você tem que estar organizado, você tem que estar controlado. Entender o seguinte, poxa, eu tô com o meu plano de aposentadoria feito. Eu tô com a minha blindagem em dia. Eu tô com as minhas finanças organizadas, né? Eu tô dentro de um padrão de vida ok. Que se eu quiser chutar o balde e tá sobrando dinheiro, chuta o balde, tá tudo certo, né? Porque também existe esse outro problema. Falar do gastador é fácil porque eu posso só me usar. Mas existe o cliente que ele é extremamente poupador. Eu tenho um cliente que me procurou porque ia adotar um cachorro. Para fazer isso entrar no fluxo de caixa. Leandro, eu tenho fluxo de caixa para isso? E assim, você tem ideia, para comprar a mesa demorou 4 anos. Por quê? Porque é extremamente poupador. Então aí, para esse tipo de pessoa, eu tenho que ir devagarinho mostrando que tu já tem reserva, tu já tem reserva de emergência, reserva de oportunidade, tu já tem teu apartamento, tu já tem o teu carro. Então eu consigo, já tem organização, blindagem, tá sobrando dinheiro todo mês. Olha, o custo vai ser esse, vai ser esse, vai ser esse, né? E aí eu incentivo essa pessoa a aproveitar um pouquinho mais de viajar,
de comprar alguma coisa para ela, de se cuidar, para poder realmente ter esse entendimento de que o dinheiro, ele é uma ferramenta, né? O dinheiro por si só, o que que ele faz? Se eu tiver uma nota de R$ 100 aqui em cima da mesa, ela não faz nada. Não, ela é só uma ferramenta, realmente. Falando disso, eu lembrei de uma pessoa que eu conheço, um empresário também, que ele tem mais de uma fonte de renda, tem dinheiro aplicado, e ele disse, eu não cozinho em casa. Nós comemos fora, ele e o filho, sempre, todos os dias. Então, a janta da sexta-feira é 1.000 e poucos reais, é vinho de 300, 400 reais. Ele disse, isso está na minha conta. Por quê? Porque eu já tenho dinheiro investido, eu já recebo bastante. Claro que isso está fora do alcance da maioria das pessoas. A gente ainda está trabalhando para fazer sobrar. A maioria dos empresários está tentando chegar no final do mês antes do mês chegar no final, né? É isso aí. Então, o que que acontece? Quando a gente tem receita, como eu falei, é mais fácil de você começar a planejar. O que que tu dirias para as pessoas que já fizeram essas reduções, mas que têm uma receita pequena, elas não têm uma grande receita? Como é que as pessoas podem trabalhar isso? Primeiro, entender que tem uma linha psicológica muito forte, né? Então, evitar seguir muitos influenciadores, evitar seguir pessoas que têm muito recurso financeiro, para que tu não vive frustrado e a tua mentalidade não esteja alinhada. Se aquilo te faz mal, né? Te faz desejar, não existe inveja boa, mas dá aquela invejinha boa, né? Olhar para aquilo também, ok, tu querer aquilo tá tudo certo, só que não é teu momento agora. E tu vai precisar cortar mais, né? Eu sempre digo, aí a gente vai voltar pro pilar. Você só tem uma coisa na sua vida, que é o tempo. O que que você tá fazendo com ele? Para você ganhar mais, você tem 2 pilares. Você vai estudar ou você vai estar executando alguma tarefa, né? Então, assim, eu tive uma cliente que ela realmente não queria sair das dívidas. Ela tinha uma dívida, ela falou assim, Leandro, eu não durmo há 3 meses. E eu falei, não, vamos conversar, vou te ajudar. Aí fiz uma reunião com ela para orientar. Eu sabia que ela não ia virar minha cliente. Ela falou, são R$ 600, eu devo no mercado. Aí eu falei, ué, R$ 600? Sério mesmo? Vem cá, então vamos criar um plano agora. Eu fiquei 2 horas, eu montei um plano de ação com ela, ela ia fazer brownies para vender, e ela falou assim, em 15 dias você tem os R$ 600 e você vai pagar. Porque ela tinha o fluxo para manter o padrão de vida dela, mas ela não tinha sobrando para fazer uma negociação. Eu falei, só tem R$ 600 de problema. É muito fácil. Só precisa abdicar de 1 mês de final de semana para você resolver. E aí existe um outro problema. Quer ver como isso é perigoso? Começa a fazer hora extra. Começo a ganhar mais, só que aí eu aumento o meu padrão de vida. Aí o vinho que eu comprava de 25, agora eu compro de 55, né? A carne que eu comprava fraldinha, agora eu só como picanha e filé mignon. Então eu começo a mudar o meu padrão de vida. Eu não mudei nada, eu só aumentei o meu padrão de vida. Depois, para você voltar, é difícil. E não é nem aumentou o padrão de vida, você aumentou apenas o custo. Por quê? O churrasco é o mesmo churrasco. É o mesmo churrasco. Né? Então, não tem alteração de quantas vezes na semana você vai fazer isso. A alteração principal é a qualidade daquilo que você está usando. Quando os empresários chegam para mim, geralmente tem algum déficit de fluxo de caixa. Isso é comum. Normalmente, é um problema muito simples, porque eles ainda não olharam para o problema. Não tiveram alguém que organizou. E o que mais tem é profissional de financeiro que bota uma planilha que ninguém entende, né? Isso não resolve. Você tem que saber qual é o total que eu ganho e qual é o total que eu gasto e o que dá para reduzir. Dá para reduzir? Dá para reduzir. Reduz. Não dá mais para reduzir, eu preciso ampliar a minha receita. De que forma? Fazendo brownie? Vou lavar roupa para fora, que hoje nem é mais comum, né? Enfim, que seja, você tem que achar uma outra fonte de renda. E aí entra o seguinte ponto. Hoje a gente vive num mundo não só globalizado da economia, mas também da tecnologia. Hoje se tem muitas ferramentas para você abrir uma frente de renda nova. As pessoas estão aí ganhando dinheiro com os mais diversos tipos de trabalho, né? Então, assim, o que tu vê hoje para frente de soluções
com essas mídias digitais, com a inteligência artificial vindo muito forte nesse mercado todo que a gente tem pela frente? Eu vejo que as pessoas elas precisam aprender mais e elas ficam muito no raso. Percebe que a maioria dos usuários das redes sociais, eles são usuários, né? E aí, uma coisa muito comum, como minha esposa trabalha com o digital, é as pessoas estarem desesperadas para fazer dinheiro. Então agora eu vou pro digital. Não, pessoal, você não estudou, você não fez nada, é igual abrir uma loja. Você acha que do dia para noite agora eu vou fazer muito dinheiro? Não. Mas tem que saber vender. Uma coisa que nunca vai ser tirado vai ser a venda. Porque a venda é relacionamento. Então a pessoa precisa aprender a vender. E eu gosto muito do modelo DISC de análise comportamental, né? A gente utiliza nas contratações. Quem é Auto C, Auto S, né? Que é mais conforme, essas pessoas dificilmente vão estar na linha de frente como vendedor. Aceite isso e busque uma área mais da área de tecnologia, mais da área de números, né? Entenda que você não vai ser a porta da frente com o cliente. Se você é Auto D, Auto I, beleza, vai lá e faz, né? A grande sacada é tu se entender mesmo, né? Se conhecer e aplicar o que te faz bem para gerar dinheiro também, né? E entender que vai ter momentos, né? E o futuro, ele faz tempo que ele já chegou. A inteligência artificial era maravilhosa, né? Então, em vez de eu ter hoje um colaborador, eu consigo utilizar 3, 4 para fazer coisas diferentes para mim. Só que tu precisa estar atento. Então, precisa entender que é só uma ferramenta, né? É uma ferramenta, só que se tu não souber lidar com ela, ela pode sozinha desviar todo o teu conteúdo, fazer às vezes o corte errado, fazer o texto errado, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, mas entender isso e seguir à frente é uma forma que daqui a 1, 2, 3 anos tá gerando muito dinheiro como uma renda extra, por exemplo. Daí a gente volta pro ponto que é o planejamento, né? Então, assim, eu tenho uma dívida. Número 1, vamos organizar. Que montante que é? O que eu preciso, né? Que tipo de dívida que é? Eu entendo que esse é o caminho do que a gente tem que ir fazendo. E de dívida é interessante organizar, né? Poxa, vale a pena pagar essa dívida ou não vale? Por mais que seja uma pergunta, tô devendo, eu preciso pagar. Só que se eu ganho 5 mil reais e eu tô com o meu cartão lá de crédito que já tem 4 mil, muitas vezes eu já tô pagando 400, 500 reais de juros de taxa. No rotativo. Esquece esse cartão, deixa estourar e vamos focar no padrão de vida em começar a planejar e organizar. Foi isso que a gente fez com aquele médico. Falou, essas daqui esquece, estoura tudo, essas aqui segue para tu manter um banco para ti, né? E a gente vai negociar isso daqui a 1 ano. Deu exatamente 1 ano, o banco veio e a gente conseguiu a proposta lá de 1 milhão por 250. A gente tinha feito a reserva financeira. Então, em vez de estar pagando 400 de taxa, investe esses 400. Faz muito mais sentido e depois negocia. Esse é um ponto principal, porque tu falasses de acompanhamento do emocional. Muitos empresários, assim como as pessoas físicas também, elas não têm um domínio emocional para lidar com a dívida e com a cobrança. Então, quando ela chega no educador financeiro que diz chuta o pau da barraca aqui e deixa para mais para frente, na primeira ligação do banco ele vai lá, fecha um contrato e paga errado. Então, isso, mesmo com a nossa orientação, às vezes acontece porque a pessoa não tem domínio emocional de dizer, não, eu tenho que lidar com esta dívida pelo período que é necessário, né? Não fazendo outras dívidas. A ideia não é você pegar o dinheiro e fazer outras dívidas, e sim dizer assim, eu vou aguentar para guardar da forma certa e negociar em prazo determinado, né? Mas isso é necessário um educador financeiro para fazer essa análise. A análise do educador financeiro, ela traz a racionalidade e não a emoção.
Uma das coisas que eu ensino para o endividado é, se você não está bem, não atenda o telefone. Eles sempre vão pedir, os teus 3 primeiros dígitos do CPF. Não posso falar agora. Desliga. Por quê? Porque eles vão dizer que vão tomar teu carro, tua casa, tua televisão, vai para processo, e tem vários gatilhos, eles mandam SMS. Então, assim, eles utilizam vários gatilhos para te abalar emocionalmente, para você aceitar qualquer negociação. E aqui vai uma dica. Tirando cooperativas, os bancões, e até a Nubank e C6 também, agora eu vou falar, não sei se eu posso estar falando isso, mas acho que sim. Porque é verdade, tá? Eles têm dentro do fluxo de caixa deles uma possibilidade do não pagamento das dívidas. Então, se você tem uma dívida lá de 10 mil e você juntar 2 mil reais em mais ou menos um ano, possivelmente você vai conseguir liquidar aquela dívida de 10 mil por 2 mil. A dívida inicial de 10 mil. Depois de um ano, você consegue liquidar por 20% do valor inicial da dívida. Mas, de novo, tu precisa de controle emocional, tu precisa de gestão de fluxo de caixa. Não adianta nada tu chutar o balde e aquela dívida você não está investindo para depois pagar ela, né? Tu não pode simplesmente esquecer essa dívida, né? E a ideia também não é esquecer e chutar o pau da barraca com as dívidas. A ideia é, primeiro, diminui as despesas. Exatamente. Primeiro, olha para a receita e para a despesa, analisa essa proporção, vê que tipo de receita maior você pode ter. Aí sim você vai para a negociação de dívidas, né? Então, tem esses passos que você tem que fazer previamente para poder não aumentar o buraco. E o problema está no ego também, né? Porque, vamos lá, eu tenho meus filhos, por exemplo, na escola particular. Se eu não tenho mais condição, eu vou cortar a escola particular. Não, mas eu não vou cortar. Que não cabe no teu orçamento. Né? Eu mostro, digo, não cabe no teu orçamento. Você vai precisar cortar? Foi o caso 2020, né? Nós, consultores, de uma quinzena para outra, a receita caiu para zero. Né? Então, isso foi um dos pontos que teve que haver essa alteração. Meu filho foi, durante 1 ano e meio, para a escola pública. Por quê? Porque era necessário, né? E, na realidade, fez pouquíssima diferença, porque naquela época ninguém tinha aula nenhuma, né? Mas, realmente, grande parte das despesas das pessoas é o ego. Incluindo o do empreendedor, que ele quer mostrar para o cliente que ele tá bem, então ele paga o almoço. Ele paga o café. Só que ele não tá com isso dentro do plano. Faça um plano, coloque as despesas que você precisa, mesmo as que são para mostrar para alguém, dentro do plano. E eu falo isso pensando já em algumas pessoas que eu conheço, que eu sei que tem essa necessidade, porque é o comercial, porque precisa estar na venda, porque lida com uma classe que precisa mostrar mais valor. Então, você precisa mostrar, mas que isso esteja dentro do plano, né? Tem o pessoal os corretores de balneário, né? Que eles chamam. Que é muito cíclico, né? E aí você precisa entender, ganhei 120 mil, só que minha despesa de um ano é 120 mil. Eu não vou comprar um carro. Eu não vou... Talvez eu vou até investir nas minhas roupas, alguma coisa na minha empresa, mas eu vou entender que aquela comissão vai garantir o meu ano. Agora eu tô mais 120 mil, ok, agora eu posso ter um carro de 40. O problema é que... Com os primeiros 120... Já comprou um carro de 200, esperando a comissão que ia vir do outro que não veio. E aí depois tem que devolver carro, tem que devolver, às vezes, imóvel. Então, assim, a gente tem alguns cenários muito tristes, né, do brasileiro, extremamente endividado, só por descontrole. Porque vive muito em um padrão, um estilo de vida que não deveria estar vivendo, né? E graças ao celular. Antigamente era uma revista que fazia propaganda. E muito menos gente via, né? Hoje as mídias sociais estão na palma da mão de qualquer um. Eu vejo que tanto os corretores quanto alguns profissionais liberais, advogado, arquiteto, engenheiro, que têm sazonalidade às vezes na receita, ou que tem meses de recebimento e meses de não recebimento, mas as despesas são fixas. Como você tem que lidar com isso? A gente tem que olhar para o padrão de vida.
Preciso entender qual que é o meu padrão de vida. Eu não posso, um mês, eu tô Milionário. milionário. Eu tinha um casal de clientes de balneário que um mês era McDonald's, era restaurante 300, 400 reais. 2, 3 meses depois era Subway e pão com ovo em casa. Isso não faz sentido nenhum, pessoal. Isso é insalubre total. Isso é viver numa montanha-russa ou até numa roda gigante. Uma hora eu tô bem, uma hora eu tô mal. Uma hora eu tô bem, uma hora eu tô mal. Não tem reserva. Aí tem ano que faz 4 viagens no ano. Tem ano, aí fica 4 anos sem viajar. Não, tu não tem um padrão de vida. Né? E a gente precisa criar. Primeiro pilar, cria um padrão de vida. Por quê? Aquele mês que entrar 40 e meu padrão é 10, eu vou botar 30 de reserva. Talvez eu vou ter algum objetivo, eu vou trocar de celular, né? Aí eu posso pegar um pedacinho daquilo ali. E aí eu preciso entender, primeira coisa, qual é o meu padrão de vida. Por quê? Porque se eu ganhar 20, 30, 40, 50, 100 mil, eu não vou mudar. Eu vou manter o meu padrão de vida de 10. Agora, se eu começar, por exemplo, eu recebo 10 mil por mês, meu padrão é 10, já pensando em investimentos, tá? Meu padrão é 10. Eu começo a ganhar 20. Eu tenho que esperar pelo menos 3 meses de 20 mil por mês para eu mudar um pouco o meu padrão para 14, para 15. Qual que é o problema das pessoas? Né? E eu posso falar por mim o que aconteceu. Eu fui receber uma promoção e eu já comecei a gastar bem antes. Eu já fui viver o padrão de vida bem antes. Acontece. Eu vejo também, às vezes, os arquitetos, os advogados, eles têm projetos, têm ações, tal, que vai receber lá na frente. Mas dentro desses meses anteriores, ele já tem as despesas, né? O padrão de vida realmente faz uma diferença de você considerar o que tem de meta a ganhar. Porque quando a pessoa consegue visualizar o montante do que ela precisa ganhar, principalmente para as rendas variáveis, né? Ela corre atrás do receber. Isso eu tenho alguns clientes que eu trabalhei exatamente isso. Olha, você precisa ganhar X. Corra atrás. Então, ele tá sempre correndo atrás do ganhar. Ele parou de olhar pro gastar. Só que daí, de vez em quando, de tempos em tempos, tem que olhar os gastos novamente, porque gasto é que nem unha. Toda semana tem que ser cortada. Né? Isso aí. Né? Ou olhar para ver como é que tá, entender como é que tá indo as metas, entender principalmente aonde está o principal gatilho. Sempre é 1 ou 2 que precisa ser olhado com mais carinho, mais cuidado. Tu falasse das personalidades. Quais são essas personalidades que tem? São 5 hoje, tá? É o gastador. Basicamente, a gente pode resumir em 2 pilares. A linha dos gastadores descontrolados, tá? E a linha dos poupadores financistas, que é, ou seja, a galera do verde e a galera do vermelho. E no meio tem o desligado total. Qual que é o grande lance? O pessoal do vermelho, ele vive muito a vida. Então, eu mereço... não se vive, né? Não sei se eu vou estar vivo amanhã. É bem dramático, assim. E eu percebo, por exemplo, quando eu tento vender uma ideia para minha esposa. Mas eu sou muito bom em vender. Quando eu começo a vender para ela a minha ideia, eu já percebo que, peraí, é o meu gênio gastador tentando querer fazer aquilo, né? Então é muito importante a gente entender. E normalmente essa pessoa não gosta de controle. E foi isso que aconteceu. Eu tinha planilhas enormes. Todos os educadores financeiros na época eram da linha poupador e financista. E aí eles vêm com aquelas planilhas enormes, cheias assim de... Eu digo, pra que tanta coisa? Eu não preciso disso. Eu tenho a galera da linha verde, que são os investidores e os poupadores, que eles gostam de planilha, mas até uma planilha muito robusta, né? E essa galera eu preciso ensinar a gastar também. E tem o desligado, que é aquele que fica no 0 a 0 no final do mês, às vezes tem, às vezes não tem, recebe PPR, troca de carro, sabe? Tem aquela vida bem morna. Essa pessoa, normalmente eu tenho que fazer ela entender que o controle é importante. Ela fala, mas eu tô bem assim, tá no 0 a 0, então eu não preciso de... Eu falei, não, você precisa, não agora, mas você precisa daqui a 30 anos. Então só controla um pouco que tudo vai dar certo para ti. É a pessoa que tá mais fácil de virada, mas é a mais difícil de eu conseguir trazer. Convencer. E aí quando eu falo de casal, é o mais legal, porque normalmente um é poupador e um é gastador. E o poupador acha que tá certo. E o gastador acha que tá certo. Aí no final, os dois acham que estão certos e estão errados, né? Porque esse hábito, esse comportamento
faz a reflexão. Como teus pais falavam sobre dinheiro quando você tinha ali de 6 até 12 anos, 13 anos. É como tu tá agindo hoje. É interessante isso. Quando a gente vai falar de finanças, a gente não consegue escapar do falar do comportamento, falar do emocional da pessoa, né? Então, se a pessoa não tiver um embasamento nisso, um terapeuta para ajudar, alguém que trabalhe nessa área, você não consegue dar conta. Você acaba saindo da meta. Eu tenho clientes que a gente está anos fazendo a mesma meta. E chega um ponto que não realiza, não vai. Aí, às vezes, reclama, eu digo, tu quer que eu diga o quê? Eu já disse tudo que precisava dizer 20 vezes, né? Então, não só em relação ao financeiro, mas a várias coisas da vida. Mas o financeiro é onde mais se evidencia isso. Ah, porque eu não tenho lucro? Ah, porque eu tô endividado? Faz essa análise, analisa de novo, olha tudo. Ah, tá, tem que mudar o comportamento. Eu realmente confesso que no meu trabalho eu indico terapeutas, porque eu não tenho capacidade para fazer. A gente, como educador financeiro, como consultor, a gente não tem como lidar com os traumas e gatilhos que a pessoa tem, né? Então, isso é papel de um terapeuta, é papel de um psicólogo, é papel de alguém que tenha ferramentas para ajudar a pessoa nesse momento. Eu tenho uma cliente que diz que... Ela falou assim, Leandro, você tem que colocar que você é um psicólogo financeiro? Eu falei, você tá louca? Não me coloque sem encrenca, né? Mas o que acontece? O meu papel é orientar a pessoa. Ela relembrar quais são os objetivos dela, de verdade. Relembrar uma escolha, uma simples escolha. Trincou a tela do celular da minha cliente. O vendedor viu a oportunidade, falou, R$1.000 para trocar a tela, 3.000 se tu trocar para um celular melhor. Na hora ela ia trocar, aí ela lembrou do que eu falei para ela, eu sou teu consultor, me consulte. Aí ela mandou mensagem para mim. Eu falei, quanto é para trocar a tela? 1.000. E com o celular novo, 3.000. Beleza, você já tem informação, amanhã você decide. Tu sabes que isso é um fator que eu habituei. Eu não tomo decisões sobre compras, tirando o supermercado, que tu tá lá, né? Mas assim, compras significativas, eu sempre durmo com a ideia primeiro. Daí, no dia seguinte, eu reavalio, vejo qual é a minha condição emocional, se eu realmente preciso. Eu não decido na emergência. E eu digo pro meu cliente, eu não vou fazer tu comprar ou não comprar. Eu não estou conectado emocionalmente com essa decisão. Eu sou teu consultor. E vem cá, aí eu pego o meu sistema, aí eu mostro assim, teu objetivo não era tirar férias no final do ano? Sim. Teu celular, pro teu trabalho hoje, ele tá adequado? Tá. Só seria então um upgrade, é um desejo então? Sim. Mas não é uma necessidade, né? Não. Exato. O que é melhor, o celular ou a viagem? Aí ela, a viagem? Então tá bom, então já tá decidido. E aí no final ela trocou a tela por R$300. Claro. E esse é o grande... As pessoas esquecem. E aí, sabe o que é incrível? Se ela faz isso, na semana seguinte o pneu do carro ia furar. Começa a sair mais despesas que não deveriam ter saído. Né? Peraí, às vezes uma escolha errada financeira parece que vem uma avalanche de ai, que azar que eu tenho. Algumas pessoas se apegam nisso. Ah, eu tenho azar, dá tudo errado. Tá, mas número 1, você tá falando que dá tudo errado. Número 2, você não planeja nada, você só vai, né? Até tem uma outra convidada que disse que ela nos projetos ela não planeja, ela só vai. Mas é para ganhar dinheiro, não é para gastar dinheiro, né? Então, nesse caso, eu acho que você tem que botar a cabeça e tentar mesmo. Mas ainda acho que o planejamento é fundamental em tudo. Eu sou uma pessoa muito planejadora, né? Tanto que eu trabalho na área financeira. E essa história de compra por impulso não faz parte da minha vida. E a gente como vendedor, e ainda assim, né? É difícil, né? É. E ainda assim a vida é difícil, não é fácil. Eu sou vendedor e quando eu comecei, para mim foi bem difícil porque eu ensino as pessoas a não tomarem por impulso a decisão. Mas a maioria das pessoas que fecham na hora. Então o que eu falo para elas? Olha, eu vou te dar 15 dias de condição inegociável, tá? Por quê? Porque eu entendo que pode ser que foi um impulso agora. Pode ser que você não me trouxe todas as informações.
Porque eu só vou fazer uma proposta se eu vejo que vai fazer sentido e a pessoa vai ser transformada, né? Pelo menos com um mínimo de esforço dela, né? A gente a gente Sim. ajuda, auxilia, mas ela tem que fazer alguma coisa. Mas as minhas vendas eu puxo o emocional também, porque senão as pessoas, elas não querem controlar as finanças se elas não tiverem algum benefício. A gente está muito acostumado, e isso é bem importante, porque é natural, né? Eu digo que é igual o cachorrinho, né? Eu preciso do petisco, né? Para o poupador, o petisco é investir. Para o gastador, o petisco é o ioiô. Entendeu? Sim. Então, cada um tem o seu petisco. E quando a gente fala que é as 5 linguagens do dinheiro, cada um tem que ter o seu petisco. Você precisa aprender a saber qual é o seu petisco, né? Para deixar e ter isso sob controle. Porque o petisco vai vir, você não precisa dele e talvez você vai comer ele no momento errado. Não sei se tu entendeu a analogia Sim, meio... sim, perfeito. Casa bem, é isso mesmo. E me diz uma coisa, Leandro. Quando tu olhas hoje para o teu negócio, o que que ainda te desafia? O que que te causa medo do futuro? Eu tenho uma mente muito CLT, né? Eu fiquei basicamente 11 anos da minha vida no CLT. E eu fui treinado para ser um baita funcionário, né? Então, a minha mente empreendedora, ela é um desafio diário para mim. Então, assim, por exemplo, eu tenho um X de entrada financeira. Eu sei que daqui a 6 meses eu não vou ter esse X. Vai ser metade. E aí a minha mente começa a trabalhar, tá, mas se eu não fizer isso, e se não acontecer? É o CES, né? Dentro do meu profissional ainda é isso, né? E é conseguir atingir cada vez mais pessoas, né? E levar minha mensagem e estar posicionado, né? E eu acho que o maior desafio como profissional hoje é fazer o meu cliente entender que ele precisa investir 5, 10 minutinhos por semana para cuidar das finanças dele. É como cuidar do corpo, né? Você tem que fazer isso diariamente. Se você não faz, o resultado de malhar uma vez a cada 6 meses não resolve, né? E eu digo pro meu cliente, eu preciso 10 minutos teus, 10 por semana. 10 por semana. Não é muita coisa. Não. E mesmo assim, a maioria esmagadora não faz. Eu conheço alguns que contrataram o consultor financeiro, pagaram, e depois de 3 meses o cara devolveu o dinheiro porque não conseguiu fazer nenhum trabalho, porque a pessoa não quer olhar para aquilo, né? Ela não quer definir nada, ela não quer sentar e ter aquele trabalho de por que eu estou gastando isso, né? Então isso não vai resolver, não tem jeito. Como eu comecei a eu falo muito de pontos e milhas, né? Mas o que eu trago? Se tu tiver organizado e eu mostro, tu consegue viajar de graça. E aí eu comecei a ter um pouco mais de adesão das pessoas, fazendo o que elas precisam fazer, porque não sou eu que faço. Claro. Diferente de uma empresa que um BPO faz sentido, não faz sentido um BPO financeiro das tuas finanças pessoais. Não. Por quê? Porque tu não está aprendendo. Né? Põe o teu reloginho lá de medir o exercício no teu personal e faz ele malhar por ti. Tu não vai ter o abdômen trincado. Nunca vai chegar no shape. Não vai chegar no shape. Então, é isso que eu digo assim, ó, não adianta eu fazer por ti. Tu tem que fazer por ti. E isso só tu pode fazer. Né? E aí eu tento incentivar, se tu fizer isso, tu vai chegar lá. Se fizer isso, tu vai chegar lá. Então, as pessoas são movidas mais por sonhos, por conquistas. E quando eu consigo achar esse pilar, é onde eu consigo fazer as pessoas se mexerem para elas chegarem lá e elas entenderem, sabe? Todo mundo tem aquele, poxa, eu já desejei algo muito e que eu fecho os olhos eu fecho meus olhos para todo o restante porque eu quero aquilo, eu foco. Aí eu começo a ter disciplina, eu começo a ter coragem, eu digo não para tudo porque eu quero aquilo. Né? Sem foco a pessoa não vai adiante, ela se perde, né? Pra quem não sabe pra onde vai, nenhum vento ajuda, né? Isso aí. É tá isso num aí. veleiro e aí? Deixa o vento te levar. Exato. E aceita pra onde você chegar, né? Me diz uma coisa, tu entendes que tu já encontrou o teu propósito de vida ou tu estás no caminho de busca disso? Eu acredito que eu tô aonde eu tenho que estar, né? Eu gosto muito
eu sou um leitor assíduo da Bíblia, né? Sou um cristão. E uma das passagens que mais marcam para mim é já logo no início, Êxodo, né? Que o pessoal sai do Egito e vai para Canaã, só que fica no deserto por 40 anos. E por quê? Pensa num povo que era escravo há 400 anos. A mente deles não está preparada para a guerra, para a batalha. Para tu conquistar o que você quer, você vai ter que batalhar, você vai ter que guerrear. Então você tem que passar pelo deserto. E o deserto é uma mudança de mentalidade. É você estar preparado para aquilo que você vai conquistar. Então eu acredito e eu tenho a certeza de que eu estou no meu deserto, né? Mas eu já sei onde eu vou chegar. O meu propósito é esse: ser educador, consultor, planejador financeiro. Ajudar as pessoas a conquistarem os seus sonhos, seus objetivos, dominando o dinheiro. Esse é o meu propósito, ele está claro. Mas aonde eu vou chegar, eu consigo realmente já me enxergar. E nos últimos 5 anos me desenvolvi muito na área de estudos e de conhecimento. Eu já me enxergo sendo hoje o maior consultor financeiro de finanças para casais do Brasil. Então esse é o meu grande sonho, a grande meta, né? Mas muita coisa precisa... Eu preciso passar por alguns desertos, alguns desafios, que é na guerra que a gente realmente consegue se desenvolver e testar para ver se a gente está alinhado para receber tantas bênçãos lá na frente. E que conselho tu darias para o Leandro de 20 anos atrás? Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo de errar. Não tenha medo de acertar. Não olhe tanto para os elogios, né? Os elogios, eles podem te desfocar de onde você tem que chegar. Normalmente ele desfoca, porque a gente volta pro ego, né? Mas não tenha medo, não tenha receio. A vida... tem uma frasinha em inglês que é enjoy the ride, né? Ou seja, curta a jornada. Curta a jornada, tá tudo certo. Pode parecer que tá errado, mas tá tudo certo, né? Não foque muito em elogios, não foque muito em agradar os outros. Mas viva essa vida aí que ela é extraordinária e lá na frente tudo vai valer a pena. Se tu fosses indicar um livro e um conselho para quem está começando na tua área hoje. Um livro que é óbvio, né? Além da Bíblia, que eu recomendo todo mundo ler, mas na nossa profissão tem um livro que ele é bem pequenininho, que chama O Homem Mais Rico da Babilônia. Ele é bem pequenininho. Eu vou falar o seguinte: todos os outros livros partem dali. E esse livro partiu da Bíblia. Então, assim, é um resumo muito bom do que é educação financeira. Que é você saber poupar os 10% e entender a mágica psicológica através disso, tá? E o meu conselho é: tenha paciência, tenha calma. Tente não se posicionar como um super expert antes de ser um super expert, né? Não deixa outras pessoas dominarem isso, né? Nem te rebaixarem, nem te jogarem lá em cima. Faça aos poucos, ajude pessoas e o principal, cobre pelo seu serviço. Porque as pessoas que não te pagarem, 99,9% não vão fazer nada do que elas estão dizendo que elas precisam da tua ajuda. Dê alguma orientação, obviamente, porque esse é o nosso papel como conhecedor, é transformar isso em outras pessoas, mas busque um preço justo pelo teu trabalho. Eu entendo que a gente pode sempre ter um pro bono, né? Então, tem aquele cliente que você atende, dá uma mentoria para alguém que está precisando, que está começando. Eu costumo fazer algumas coisas... Aquele que quer, né? De graça. Aquele que está buscando, né? Mas, no geral, as pessoas só valorizam aquilo que elas estão pagando. Tu tens razão. Para fechar, o que nunca te perguntaram? Uma boa pergunta. Eu acho que essa pergunta nunca me perguntaram, tá? Mas se fosse uma pergunta, acredito que nunca me perguntaram qual foi o momento mais feliz da tua vida. E qual foi o momento mais feliz da tua vida? Tiveram vários, né? Mas nada explica você tá vendo a sua filha nascer e aquele primeiro choro.
Eu acho que aquele primeiro choro me emociona, porque é a vida saindo daquela barriga e vindo depois para os teus braços para que você tenha que cuidar. Eu acho que esse é o momento mais feliz, aquele chorinho, a hora que sai da barriga e faz aquele primeiro chorinho, é o momento mais feliz da minha vida. Olha, eu vou ser obrigada a concordar. Pra mim, é idem, a mesma coisa. Eu acho que se eu não tivesse filho, eu seria uma pessoa muito frustrada. Eu amo meu filho, é a coisa mais importante da minha vida. E eu acho que criar um filho é o trabalho mais importante que a gente pode fazer na vida. Não importa o que você faz, que tipo de trabalho você tem, mas criar bem um filho é um excelente trabalho, é o trabalho mais importante. E é difícil, hein? Difícil, trabalhoso, difícil. Leandro, como é que as pessoas te acham nas mídias sociais? Como é que elas te encontram? Podem me achar no Instagram, lá onde eu tô em mais movimento, né? No @casal juntos e ricos, que é onde eu realmente trago, tanto nos stories quanto no feed, conteúdo sobre educação, sobre planejamento, sobre pontos e milhas, né? Sobre finanças para casais. Então, pode me procurar por lá. Inclusive, posso dar um presente pro pessoal que tá aqui? Claro. Para quem me chamar, disser assim, ó, eu vi no podcast, né? E eu quero o meu presente, eu quero o meu prêmio. Eu vou estar disponibilizando, eu tenho um livro, que é As 5 Linguagens do Dinheiro, para que você aprenda realmente qual é a sua linguagem e aprenda a se comunicar, se você é casado, com o seu par, né? Para que dinheiro não seja uma discussão. É só me chamar que eu envio para você de forma gratuita. Eu tá? quero, mas ele tem que indicar como encontrar o seu par, porque eu não encontrei o meu par, mas mesmo assim eu quero o livro. E vai ajudar, porque a hora que tu encontrar, dizer, vem cá, dá uma lida aqui. Isso. Que a gente já vai identificar e vai ser bem importante, tá? E no YouTube, no youtube.com/Leandro Cabral, e lá aí são vídeos um pouco mais longos, um pouco mais técnicos, né? Então, pode procurar nessas duas redes sociais. Maravilha. Leandro, foi maravilhoso ter essa conversa contigo aqui. Foi um prazer te receber aqui no podcast. Obrigado, muito obrigado. E quem precisar, realmente pode contar comigo, que a gente está aqui para ajudar as pessoas a dominarem de verdade o dinheiro e fazer realmente do país um lugar mais saudável financeiramente. E aproveite para curtir, compartilhar com as pessoas que você gosta e quer que cresçam financeiramente na vida. E chegamos ao fim de mais um episódio do nosso Café de Quinta. Até breve!